Dia 15 de dezembro de 2021. Hoje, quarta-feira, um bom dia a todos. Estamos na parte 13 deste vídeo 13, e começando os estudos do capítulo 4 do livro O Suprimento Invisível de Joel Goldsmith. Capítulo 4, como superar a sensação que estamos separados de Deus. Vejam só. Então Joel, dentro deste livro, ele traz um propósito que ele fala um pouquinho de cada coisa do que nós devemos fazer e praticar para alcançar esta consciência única, este ser único que está dentro de nós, ou seja, o reino dos céus. E como superar a sensação de que estamos separados de Deus? Um dos princípios do caminho infinito é que o segredo de uma vida harmoniosa, alegre e espiritual consiste em conhecer corretamente Deus. Toda pessoa tem o direito de ser ensinada por Deus, inspirada por Deus, suprida por Deus, curada por Deus, amparada por Deus e mantida por Deus. Entretanto, não podemos nos voltar para o reino de Deus que está dentro de nós e descobrir Deus enquanto alimentamos conceitos equivocados a seu respeito, pois esses falsos conceitos criam a sensação de que estamos separados do nosso próprio bem. Para entrarmos em contato com o reino de Deus interior e dele extrairmos o nosso bem, devemos compreender o significado da palavra Deus e conhecer a natureza de Deus. Vocês devem conhecer corretamente Deus. Não aceitem os conceitos equivocados que aprenderam. Eles se revelam equivocados por seus frutos. Porque se fosse verdade tudo aquilo que nos ensinaram e nos impuseram para nós seguirmos, o mundo estaria de uma outra forma. Seria um mundo harmonioso, um mundo celestial aqui na Terra. Como os frutos, como Joel fala, que são os resultados de um planeta que está em evolução na pura entropia, então o planeta ainda não conhece a Deus. Conceitos equivocados a respeito de Deus. Durante os muitos séculos que decorreram desde que os seres humanos tiveram pela primeira vez a sensação de que estavam separados de Deus, buscamos algo maior que nós mesmos, capaz de atender às nossas necessidades. Na época que hoje chamamos pagã, a raça humana tinha inúmeros deuses. Cada um deles representava aquilo que os homens queriam que a divindade fosse. Oravam a um deus por beleza, outro por tempo e outro por fertilidade, e assim por diante. Esses deuses eram procurados para suprir as necessidades humanas, melhores colheitas, maiores rebanhos, pescarias mais abundantes, mais chuva, menos chuva, felicidade, paz, etc. Os pagãos chegavam a sacrificar animais e até criaturas humanas, sacrifícios humanos. Esses deuses esperando que assim eles os atendessem. Então eles sacrificavam animais e criaturas humanas para esses deuses, a esses deuses pagãos, né? Esses deuses que, por exemplo, o deus das criancinhas. Então a pessoa já atirava as criancinhas lá no forno em troca do benefício daquele deus, esperando que assim eles os atendessem. O asceticismo se desenvolveu quando os homens começaram a jejuar, despojar-se dos seus bens e a fazer todo o possível para aplacar seus deuses que não estavam se comportando conforme o esperado. Então chegamos ao conceito hebreu do Deus único. Todavia, pode-se notar que os hebreus recorriam a esse Deus único pelas mesmas razões que os pagãos cultuavam seus múltiplos deuses. Aproximavam-se de Deus da mesma maneira, sacrificavam, pagavam dízimo e tentavam ser boas pessoas. Ainda era um conceito paganístico de Deus.
um Deus de dupla face, um Deus que castigava e recompensava. Se fossem bons, Deus os recompensaria. Se fossem maus, Deus os puniria. Se afringissem as leis de Deus, os puniria. E eles temiam o castigo divino. O medo de Deus tornou-se o tema dominante. Não o amor de Deus, mas o medo de Deus. O conceito hebreu de Deus como alguém que castiga e recompensa. E era tão errôneo quanto dos pagãos em relação às suas divindades. Ora, gente, isso é conhecimento da realidade. Então, quando Joseph Campbell escreveu As Máscaras de Deus, este maravilhoso livro, que eu recomendo que aqueles que tiverem oportunidade de ler, que leiam, porque são N deuses, e nós estamos acostumados a acender uma vela para o santo tal, para esse daqui, aquele dali, aquele acolá, pedindo, implorando para que nós recebemos alguma ajudinha do lado de lá, para que as coisas do lado daqui possam estar em repleta harmonia. Ora, vamos pensar por o seguinte lado. Se nós, e eu não pensava assim, olha para vocês verem o quanto é grande uma expansão de consciência. Se eu vou acender uma vela para um santo resolver o meu problema, o que eu estou fazendo ali? Eu estou tentando influenciar a Deus, influenciar o Espírito onipresente, a própria presença, tentar influenciar para que possa ser melhorada aquela situação, sem o discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? É o conhecimento. Você está acendendo uma vela para um ser que tem próton, elétrons, nêutrons, você também tem próton, elétron e nêutrons. Dentro deste ser existe o vácuo quântico, dentro de nós também existe o vácuo quântico. Então, logo, o vácuo quântico é a única coisa que existe. É apenas a nossa percepção desse afastamento e dessa distância que nós temos do nosso Pai. E aí nós nos entregamos a essas coisas de acender vela, pedir e pedir e pedir, fazer trabalhos, ir num feiticeiro, fazer usufrutos de manipulações de energias, ao contrário da energia do todo, em nós mesmos. Ou seja, entrar em estado de meditação, entrar em estado de comunhão interna com o nosso próprio Pai. E aí nós deixamos de lado isso, colocamos mais concreto em cima, do Espírito onipresente, que é a própria centelha dentro de nós, e assim sigamos ao longo de toda a história do mundo, tentando nos defender do mal e tentando mostrar para as pessoas que somos bons. Deus não castiga e nem recompensa. Vocês não encontrarão um Deus que castiga ou um Deus que recompensa. Nos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, ele ensinou: o que semeardes, colhereis. Mas não disse que Deus iria punir os maus. Ele deixou muito claro que o pão que atirarmos às águas é o que voltará para nós. Se vocês expressarem amor, o amor voltará para vocês. Se vocês expressarem ódio, terão ódio de volta. Isso não significa que Deus punirá vocês com a penúria, se não atirarem pão às águas, nem que ele os recompensará com abundância caso o façam. Deus não castiga o mau comportamento. Deus não recompensa o bom comportamento. Esse é o conceito paternalista de Deus. Deus não nega nada. Tudo que o Pai tem é nosso. Não está na natureza Deus negar-nos alguma coisa, e Deus dá-la só porque oramos por ela ou porque nos mostramos bons. Esse é o conceito de Deus como Papai Noel. Enquanto cultivarmos esse conceito de Deus, perderemos nossa demonstração de suprimento. Enquanto adorarmos esse tipo de Deus, não teremos esperança de conhecer Deus corretamente. A gente está acostumado a cair numa zona de conforto. Por exemplo, tá?
quando estamos meditando, estamos orando, estamos nos entregando, e aí vem aquela questão, né? Larguem o fardo, depositem a confiança no Pai, saia de cena, deixe tudo para Deus, que Deus resolva. Então as pessoas confundem muito e aí vem a dissonância cognitiva. Fala-se uma coisa, entende-se outra. O que acabam entendendo? Acabam entendendo que basta apenas a pessoa sentar, descansar e meditar, que as coisas boas da vida, tudo aquilo que nós idealizamos e queremos, vai chegar até nós, sem nós movermos uma palha de uma ação verdadeira que emerge de dentro de nós, ou seja, lançar o pão às águas. Se nós queremos ter conhecimento, por que não correr atrás do conhecimento? Ou até mesmo pagar um curso, ou mesmo pagar uma classe, ou mesmo fazer algum uso de algum vídeo, alguma ferramenta, ou seja, tirar o caranguejo do bolso. Se vocês querem conhecimento real, verdadeiro, um conhecimento que vocês vão despertar para as coisas mais além do que ficar só na superficialidade do estudo, tem isso aí também. Lançar o pão às águas, é isso. Retirar o medo da falta, retirar o medo de que alguma coisa vai faltar para vocês. E logo vem a sugestão, vocês investem aqui, vai faltar ali, e eu não vou ter dinheiro para pagar os meus boletos no final do mês, porque eu estou investindo numa coisa que não é necessária para mim. Então isso vem muito da questão do lançar o pão às águas, gente. E a zona de conforto, pensando que Deus vai dar tudo para nós, sem nós movermos uma ação. Ou vocês pensam que iluminação espiritual é um caminho confortável? Não é. Iluminação espiritual é você enfrentar os seus monstros, seus medos, as suas sombras. É você deixar tudo de lado e reconhecer que só existe uma presença, que só existe um Deus. E que este Deus está em você e está em todos à sua volta e em todos que manifestam e que aparecem dentro de sua consciência. E aí nós acabamos jogando essa oportunidade fora de conhecer corretamente o nosso Pai, que é Deus. À medida que vocês compreendem que Deus não recompensa nem castiga, mas é por natureza amor infinito e sabedoria infinita, mas mais claramente começarão a ver que não há necessidade de comunicar-lhe suas necessidades ou de pedir que ele as satisfaça. Agir assim é remontar a crença pagã de que Deus é capaz de negar. Não está na natureza de Deus negar coisa alguma ou punir coisa alguma. Aqui Joel já dá mais uma marretada na cabeça de todos nós. Não precisamos pedir e implorar alguma coisa para Deus. E mesmo quando perdemos alguma coisa, ou quando alguma coisa não está corretamente dando aquilo que nós esperamos, é porque foi da vontade do Pai, não da nossa. E devemos compreender: seja feita a sua vontade e não a minha. Devemos levar para o silêncio e para o secreto e apenas nos deixar ser banhados por este oceano infinito de amor e de compreensão, alegria, satisfação e abundância. A natureza de Deus. Um dos primeiros princípios que o estudante do caminho infinito deve aprender é a natureza de Deus. E não aprenderá isso apenas por meio da leitura ou ouvindo falar a respeito. Entretanto, se raciocinar, se ponderar, se meditar na mensagem lida ou ouvida, poderá receber a natureza de Deus em seu próprio íntimo. As palavras ou a mensagem são a verdade sobre a verdade. Mas a verdade se revela a nós a partir de dentro. A mensagem deve ser levada à consciência e negada até que uma semente transforme-se numa seara espiritual na qual possamos colher. Deus é o poder que mantém e sustém o universo. Deus é o princípio criador, a lei de sua própria criação. Abrindo-se para Ele, descobriremos que Ele está agindo na nossa consciência e como lei de realização. Eu vim para que tenhais vidas e vida em abundância, pois esse poder veio e está disponível a todos.
Não veio para que uns poucos tenham e outros não. Deus, ou o Filho, ou o Espírito, ou a alma, recusa-se a trabalhar apenas para os hebreus, apenas para os protestantes, apenas para os católicos, apenas para os santos. Ele age tanto para os santos quanto para os pecadores, para as pessoas de todas as religiões ou para as pessoas sem religião alguma. Ele atua para todas as cores, credos e raças. É um Deus universal, é livre como o ar, para todos e para cada um. É igualmente disponível, entretanto, não pode fazer parte de nossa vida para o uso exclusivo nosso, nem para satisfazer as nossas necessidades e exigências individuais. Deus não nos mantém em servidão. Mesmo o mais insignificante fragmento de compreensão da natureza de Deus curaria metade das pessoas, metade das doenças e desavenças do mundo, pois cerca da metade da população do planeta acredita que ele castiga por seus pecados. Trata-se de uma crença teológica, e essa de que estamos sendo castigados por nossos pecados, tanto por ação quanto por omissão, razão pela qual ele nos mantém subjugados. Quem quer que tenha semelhantes crenças não faz a menor ideia da natureza de Deus. Não conhece Deus. Deus é espírito, Deus é amor, Deus é infinito, Deus é universal. Poderá um amor infinito universal subjugar a si mesmo? Quando a gente, já em vários trechos, Joel deixa bem claro, em estado de unificação, em estado de desinflação do ego. Unificação é desinflação, o ego se aproxima do centro self, assim como diz Jung, que é preciso largar tudo para cumprir este propósito. E quando o ego vai desinflamando, ele vai perdendo força, vai ficando fraco, ele fica desesperado, porque a morte do ego é a sentença maior de tudo. E aí não haverá jeito, porque se começar a pensar e a investigar, não existe espaço para este eu pequeno. Ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que aquele que está dentro é muito maior do que aquele que está no mundo exterior. Portanto, esse eu, que é eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, é a realidade de todas as coisas, a forma, a substância de todas as coisas. As formas são manifestadas por esse próprio eu. A substância das formas são a substância do próprio eu. E assim por diante. E enquanto nós não percebermos isso, enquanto nós não meditarmos sobre isso e entrarmos num estado de pensamento elevado, para que isso seja compreendido, seja praticado, seja introjetado em nossa consciência, para que nos lembramos de nossa origem original. Não mais do que a lei da gravidade. Se deixarmos cair um objeto, a lei da gravidade entrará em ação independentemente do valor desse objeto. A lei da gravidade não respeita valores. Ela age sobre todas as coisas. Dá-se o mesmo com a graça de Deus. Ela não tem mais poder para diferenciar o santo do pecador do que a lei da gravidade para diferenciar um objeto barato de um objeto caro. Contudo, não podemos violar a lei de Deus sem gerar discórdia, não porque Deus retire a sua graça ou castigue o pecado, e sim porque, violando a lei de Deus, nós próprios nos afastamos da graça. Embora teus pecados sejam vermelhos, tu és branco como a neve. Disse o Mestre ao bom ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso não foi um castigo muito grande pelo crime, certo? Os pecados de Maria Madalena foram perdoados, tão logo ela se arrependeu, reconhecendo-os ao longo do Novo Testamento. Vocês, em parte, alguma lerão que Jesus mantinha pessoas em servidão devido aos seus pecados. Nem eu te condeno, mas vai e não peques mais.
para que nenhum mal te sobrevenha. Os males nos sobrevêm não em virtude do castigo de Deus, mas porque colhemos o que semeamos. Se vocês se condenarem por uma falta passada, um pecado de ação ou omissão, e julgarem que estão sendo castigados por ela, lembre-se de que a natureza de Deus é amor e perdão. A memória de Deus para com os pecados humanos é curta. Vocês é que estão trazendo as ofensas passadas para a sua consciência. Não podem viver no ontem. Não há nenhum ontem em sua experiência, exceto aquele que trouxerem na memória. Não é Deus quem faz isso, são vocês. Então, os conflitos, gente, quando Joel fala lá no caminho infinito, quando Joel fala o seguinte, que inicie seu caminho na vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência, porque a consciência é um projetor de luz. Quando esse projetor de luz ele projeta, aquilo que está em nossa consciência é manifestado no mundo externo. Aquilo que nós estamos enxergando faz parte das nossas crenças internas, os nossos sistemas de crença, a nossa visão de mundo e assim por diante. Nossas sombras psicológicas, aquilo que está reprimido em nós e assim vai. Então, encerramos mais uma aula aqui com a graça do nosso Pai, com a graça de Deus. Lembrando que sempre antes de assistirem estes vídeos, façam 5, 3, 2 minutinhos, entrem em contato com a centelha, com o Cristo interior de cada um de vocês. Assistam estes vídeos, não com dúvida, não querendo duvidar o que está sendo dito aqui, mas sim aceite em vosso coração a palavra, os insights que estão sendo jogados aqui, para vocês começarem a estudar, começarem a introjetar isso na mente de vocês e começarem a usar nas práticas do dia a dia. Falamos anteriormente, nos vídeos da meditação contemplativa, que a meditação contemplativa ela pode ser feita dia após dia, no nosso trabalho, na nossa casa. É o orar e vigiar sempre, sempre lembrando de uma palavra da verdade, de um versículo, de um capítulo de Jesus, ou até mesmo de um sermão, ou até mesmo do Sermão da Montanha, que é muito importante, porque o Sermão da Montanha é um ensinamento, é a cartilha para a iluminação espiritual. Lembrando a todos que nós vamos deixar abaixo aqui o link do grupo informativo da classe de estudos Consciência Infinita. A todos um bom dia, nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Um ótimo dia, paz do Cristo a todos. Até o próximo vídeo.